Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense, Escola de Engenharia Industrial Metalúrgica de Volta Redonda. Essa é a quarta parte dessa série sobre crescimento de grão. Algumas pessoas podem achar esse vídeo um tanto técnico, mas um conhecimento básico de curvatura é essencial para a compreensão mais profunda do crescimento de grão. A razão disso é porque o movimento das interfaces curvas é proporcional exatamente à curvatura dessas interfaces. Então, essa grandeza matemática chamada curvatura, é preciso que a gente entenda um pouco. Então, eu vou falar primeiro de curvatura em 2D, fazer uma introdução para nós engenheiros. Curvatura em 3D, técnica de de Hoff para medir a média das curvaturas dos grãos de um policristal. Os resultados experimentais de Patterson e Liu e também de Glaucio Fonseca, medir o modelo para a curvatura das faces, o modelo para a curvatura dos grãos, o modelo para a curvatura das arestas e vou tirar algumas conclusões. Inicialmente, nós vamos introduzir curvaturas de uma maneira, na minha opinião, bem amigável. Vamos imaginar que a gente tem uma curva arbitrária, essa curva daqui, e que a gente tem um pequeno segmento dessa curva, que eu chamei de ds. ds é apenas uma pequena parte da curva, e que essa curva seja suficientemente bem comportada para que ela admita ser aproximada por um círculo de raio R nessa região ds. Quer dizer, esse círculo, então, o comprimento ds é aproximado pelo comprimento do círculo que é tangente àquele ponto. Então, R dθ, quer dizer, o comprimento do arco do círculo compreendido entre o ângulo dθ, é igual a ds. Então, o raio do círculo fica sendo ds dθ. Então, esse raio é chamado raio de curvatura. E a curvatura propriamente dita, o inverso do raio de curvatura, passa a ser dθ ds. O raio de curvatura, sem dúvida, é mais intuitivo para a gente. Mas, matematicamente falando, ninguém trabalha com raio de curvatura. Todo mundo trabalha com curvatura, porque, por razões técnicas de matemática, que não vale a pena a gente aqui entrar em detalhes, então nós vamos, em geral, falar em curvatura, não em raio de curvatura. Curvatura, por exemplo, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, ela de fato pode ser definida como um vetor apontando para fora da concavidade da curva. Mas eu não quero entrar em detalhes muito técnicos aqui nesse vídeo. A curvatura em 3D, ela é um pouquinho mais complicada, porque se a gente olhar essa curva, essa superfície, desculpe, em 3D, e a gente vê as geodésicas desenhadas na curva, nós vemos que, na verdade, a gente pode imaginar uma superfície como uma família de curvas perpendiculares, né? Cada uma dessas curvas, essa, por exemplo, eu chamei de curva 1, essa eu chamei de curva 2, cada uma vai ter uma curvatura, dependendo, claro, por exemplo, nesse ponto aqui, a curva 1 vai ter uma curvatura e a curva 2 vai ter outra curvatura. É claro que se essa superfície for uma esfera, as duas curvaturas vão ser iguais. Então, é uma coisa, a esfera é um caso especial. Essas curvaturas vão ser definidas como o inverso dos raios de curvatura, que podem ser definidas de maneira análoga ao que eu defini no slide anterior, embora, se algum de vocês for fazer um estudo rigoroso de geometria analítica, vai ver o quanto eu estou simplificando. Existem maneiras muito mais rigorosas de se fazer, de se introduzir esse tipo de coisa, mas para nós eu acho que isso é suficiente. Então, H é o que a gente chama de curvatura média. Ela é metade da soma das duas curvaturas principais. A gente chama essas curvaturas K1 e K2 de curvaturas principais. E K é a chamada curvatura gaussiana, que é o produto das duas curvaturas principais. Nós vamos nos concentrar na curvatura média. Embora a curvatura gaussiana seja extremamente importante, mas para esse vídeo ela não vai ser necessária. Bem, a primeira
primeira questão aqui é como se a gente quiser medir a curvatura média de todos os contornos. Será que a gente tem um jeito de medir isso a partir de seções planas, de uma maneira relativamente simples? Sim, existe esse método. Esse método foi proposto por de Hooff, um paper bastante antigo, 1967, um grande paper. E ele tem uma fórmula que é a curvatura média de todos os contornos, que eu chamei de HC, 2π sobre TA sobre SV. SV é simplesmente a área por unidade de volume, que nós já vimos em outros vídeos como medir. TA são os pontos de tangência. Então, a gente tem uma reta aqui que vai varrendo, isso é importante, vai varrendo essa região, por isso que eu botei as setinhas. Cada vez que ela encontra um ponto de tangência entre a reta e um contorno de grão, ela conta 1. Então, aqui o primeiro. Depois, quando a reta vai varrendo, chegando aqui, aqui não encontra ninguém. Quando chega aqui, ela encontra mais 1. Então, 2. Ela continua varrendo, quando ela chega aqui, ela encontra mais 1. 3. E vai varrendo até embaixo, não encontrou mais ninguém. Então, TA, que é o número de pontos de tangência por unidade de área. Então, nós encontramos 3 pontos de tangência por unidade de área. Vamos supor que essa área seja dividida pela área total, não é por unidade de área. Vamos supor que essa área seja unitária, então seriam 3 por unidade de área. Essa medida, infelizmente, ela é sujeita a erros consideráveis. Por quê? Como vocês estão vendo, não é uma medida muito fácil de se fazer. Julgar se um ponto é um ponto de tangência. Nesse diagrama é fácil, mas na prática não é muito fácil. É uma medida que dá trabalho e é uma medida que o operador tem que ter uma certa prática. Ele deveria fazer várias vezes a medida, jogar fora todos os resultados e depois fazer a medida para valer quando ele estiver realmente confiante que consegue acertar. Podemos usar um analisador de imagens, mas devemos ter cuidado nisso também. E SV também, SV é uma medida fácil, não tem problema nenhum. Agora, o fato dos dois, tanto TA quanto SV, serem sujeitos a erros experimentais, então em metalografia quantitativa, vamos dizer, mais ou menos 5% é uma excelente medida, mais ou menos 10% é uma medida boa, mais ou menos 20% já começa a ser uma medida ruim. Então, a gente vê que quando a gente divide duas quantidades sujeitas a erros, nós vamos ter um erro que pode ser considerável. Então, a medida é difícil por causa disso, porque ela envolve a razão de duas quantidades que são sujeitas a erros, sem contar na dificuldade de medir TA. Pouca gente faz isso. Então, um exemplo é o Patterson e Liu, que nós já vamos falar, Patterson e Liu, e o Glaucio Fonseca fez isso na tese de doutorado dele. Procedimento de medida pode ser encontrado no livro-texto do Russ e de Hooff, de 2000. Bem, aqui nós temos um resultado experimental. Esse resultado inclui o resultado de Patterson e Liu, que foram os pioneiros em 1992, que foram os primeiros realmente a medirem a curvatura. Vejam, o paper de Hooff foi de 67, esse paper do Patterson e Liu foi publicado em 92. Então, é uma medida que não é feita com muita frequência e esse trabalho é o trabalho do Glaucio Fonseca, da tese de doutorado, que foi publicado na Scripta Materialia de 2005. Como a medida da curvatura não é uma coisa fácil, o ideal seria a gente ter um modelo que relacionasse a curvatura média de todos os grãos com o comprimento médio entre interseções, o lambda, que é uma medida relativamente fácil. O Patterson e Liu, eles observaram essa relação, uma relação próxima a essa do modelo. E, posteriormente, esse modelo foi derivado, de maneira rigorosa, vamos dizer assim, e deu um resultado muito próximo do resultado experimental do de Hooff. Então, aqui a gente está medindo, está mostrando a comparação dos resultados experimentais com os resultados do modelo. A gente nota que há uma região aqui em que a concordância não é muito boa, nós não sabemos porquê, mas que nos outros
nas outras regiões a concordância é bastante boa. Esse trabalho foi feito numa liga de alumínio, 1% de manganês. A medida que nós apresentamos, ela é uma medida que mede a curvatura dos contornos dos grãos. Quer dizer, exatamente os contornos ou as interfaces dos grãos são as interfaces que são relevantes para o crescimento de grão. Mas essa não é a única curvatura, se a gente pegar um grão isolado, não é a única curvatura ou a integral da curvatura, né? A gente vai ter a curvatura das faces, mas nós vamos ter também curvatura, que no caso a curvatura diverge aqui, mas a integral da curvatura não diverge. Então, nós temos que considerar também a curvatura nas arestas dos grãos. Então, a curvatura do grão, total do grão, se ele for um ente isolado, vai ser a curvatura dos contornos de grão, que é o que de fato interessa para a gente, mais a curvatura das arestas dos grãos. Tá certo? Então, nós temos, na verdade, três curvaturas do grão. A curvatura média, a média da curvatura total dos grãos. Eu estou com cuidado de usar essa palavra total, porque curvatura total em geometria diferencial tem um outro significado. Mas eu aqui só quero dizer que é a curvatura que é a soma das outras curvaturas existentes no grão. HC é a média da curvatura dos contornos de grão para todo o policristal. E HG é a média da curvatura das arestas dos grãos para todo o policristal. A gente pode provar que a curvatura do grão, a média do grão, é igual à soma das outras duas médias das curvaturas. Nós temos um modelo para HC. Seria interessante a gente ter um modelo para HG também. Vamos ver isso nos próximos. Essa é a curvatura dos grãos, quer dizer, a curvatura que compreende a soma das curvaturas das faces dos grãos mais a curvatura das arestas dos grãos. Em 1967, 2 trabalhos foram publicados sobre curvatura de grãos, trabalhos históricos pelo Derhoff e pelo Kahn, um em seguida do outro, no mesmo volume da Transactions AIME em 67. E o Kahn propôs que a curvatura do grão pudesse ser medida por essa fórmula. Provou, na verdade, que podia ser medida por essa fórmula. NA é o número de grãos por unidade de área e SV é a área dos grãos por unidade de volume, que a gente já sabe que é fácil de medir. NA não é particularmente difícil de medir, ao contrário de TA. E foi desenvolvido por mim e pelo Glaucio Fonseca, na tese de doutorado dele, durante a tese de doutorado dele, um modelo para o grão, para a curvatura do grão, que é 8/3 do comprimento médio de interseções elevado a -1. Então, aqui nós temos uma comparação entre as medidas experimentais obtidas pela fórmula do Kahn e o modelo teórico que descreve a curvatura do grão. A gente vê que a concordância é muito boa, é incrível, até em materiais, se você pegar um aço, qualquer aço, alumínio, qualquer um, nós temos um outro trabalho que eu não vou mostrar aqui, que mostra uma série de medidas e esse modelo funciona muito bem, por incrível que pareça. Aqui é o grupo que ficou fora, se vocês se lembram no outro slide, esse grupo ficou um pouquinho deslocado do modelo, no caso do modelo da média das curvaturas dos contornos. Já no caso da curvatura do grão, esses pontos se alinharam perfeitamente com o modelo. Então, esse modelo pode ser bastante útil para isso. Se a gente tem a curvatura do grão e a curvatura dos contornos, a gente pode tirar por diferença a curvatura das arestas. Isso nós vamos ver no próximo slide. Aqui nós temos a curvatura das arestas dos grãos, que nós obtivemos por diferença, nós pegamos a curvatura dos grãos e diminuímos a curvatura dos contornos dos grãos. Novamente, foi o Glaucio e eu mesmo que publicamos na Scripta, deixa eu tirar isso daqui, em 2005, aqui é a fórmula da curvatura das arestas. A gente vê que o modelo também, com os resultados experimentais do Glaucio, o modelo
funciona bem, mas novamente aquele grupo de pontos mal comportado ficou fora do modelo, né? Coisa que engraçado, que na curvatura dos grãos eles se comportaram bem, na curvatura dos contornos se comportaram mal, e na diferença eles novamente voltam a se comportar mal. Quer dizer, não os pontos, mas talvez o modelo. Mas que, apesar de tudo, o modelo ainda descreve muito bem a curvatura das arestas. Eu não conheço uma forma para medir, aqui está a medição da curvatura das arestas. PA é o número de pontos triplos por unidade de área, também não é uma grandeza difícil de medir. Então, tanto a curvatura das arestas quanto a curvatura dos grãos são razoavelmente fáceis de medir. Já a curvatura dos contornos é mais difícil de medir. Talvez se possa medir essas duas e tirar a diferença, nós não tentamos fazer isso. Essa é uma derivação aproximada da lei parabólica. Eu não vou aqui detalhar por que ela é aproximada nem nada, mas só para mostrar que a gente pode tirar alguma consequência desse modelo que foi proposto para a curvatura, porque a gente sabe que a velocidade média, nesse caso é uma velocidade média de todos os contornos de grão, é proporcional à média de todas as curvaturas do contorno de grão. Quer dizer, isso é uma coisa razoável. Não é fácil de provar, mas é uma coisa razoável. Então, nós temos aqui relações auxiliares. Nós sabemos que o comprimento médio de interseções é 4/3 o raio de um grão, supondo o modelo esférico do grão, que o grão pode ser representado por uma esfera de volume equivalente, né? 4πr3. E nós temos uma equação que vem da matemática, mas em metalurgia muitas vezes ela recebe o nome de equação de Canning-Hagen, mas na verdade ela é uma equação bem conhecida dos matemáticos há bastante tempo. E se a gente pegar esses dois conjuntos de equação, é fácil deduzir essas duas leis parabólicas que estão representadas aqui. Veja, quer dizer, quase uma derivação dimensional. Eu não estou falando aqui em estado estacionário, nada disso. Veja que a gente deduziu sem praticamente nenhum tipo de pré-condição. Então, essa lei derivada dessa forma é mais uma espécie de exercício, né? Mas é um ponto que eu queria ilustrar com essa derivação. O ponto é o seguinte: por mais que a gente possa ser qualitativo e explicar que o fenômeno é assim, assado, e os resultados experimentais são esses ou aqueles, se a gente quiser ter uma compreensão profunda de crescimento de grão, ou talvez até de outros temas em ciência dos materiais, nós vamos chegar a um ponto que a gente vai precisar introduzir algum tipo de modelo, algum tipo de expressão quantitativa daquele fenômeno. E aí, quando a gente quiser fazer isso, a gente não vai fugir ou de calcular ou de fazer um modelo computacional. E é uma coisa que, se a gente quiser fazer realmente as coisas direito, a gente não pode ter preguiça, a gente vai ter que calcular. E às vezes é difícil, às vezes a gente vai ter que talvez pedir ajuda a um matemático ou ficar alguns dias até obter a ideia certa para calcular, ou procurar em tabelas, ou usar o programa como programas de cálculo que existem hoje, mas a gente tem que calcular, a gente não pode fugir, chegar numa hora que a gente tem que calcular e dizer, não, vou deixar isso para depois, vou deixar isso para outro, que nós estamos perdendo uma boa oportunidade de dar uma contribuição original para o estudo, no caso do crescimento de grão ou de qualquer outro problema de ciência dos materiais. Pelo menos essa é a minha opinião. Finalmente, vou tirar algumas conclusões, que a curvatura é uma ferramenta matemática básica para o estudo do crescimento de grão. Existem outros resultados que dependem de um conhecimento de curvatura. Eu só fiz uma introdução bem leve à curvatura. O de Hoff desenvolveu um método para medir a média das curvaturas dos contornos de grão de policristal. Acho que todo mundo devia conhecer. Ela é menos usada do que, na minha opinião, deveria, por causa talvez da dificuldade de medida. Apesar disso, a gente sempre pode estimar essa curvatura usando o modelo teórico desenvolvido, que requer apenas a medida
do SV da área por unidade de volume ou a medida do contorno médio entre as interseções, que nós já vimos que não é difícil. É possível também medir e modelar satisfatoriamente a curvatura total do grão e das arestas, embora essas curvaturas não influenciem o crescimento de grão. A única curvatura importante para o crescimento de grão é a curvatura das faces. As medidas da curvatura permitem, eu diria, uma compreensão mais profunda na natureza do grão e do policristal. E nós fizemos uma derivação aproximada da lei parabólica só para ilustrar como é que a gente pode tirar alguma consequência desse modelo. Finalmente, eu queria agradecer àqueles que têm vindo falar comigo pessoalmente, ou por e-mail, ou até por telefone, aqueles que têm postado no meu canal observações acerca do vídeo, e eu tenho tido uma boa receptividade e todos têm me incentivado a continuar, dizendo que essa série pode vir a ser um auxílio, não só para os alunos, mas também para os pesquisadores e professores na área de metalurgia e materiais. Então, queria agradecer e dizer até o próximo vídeo. Obrigado.